Graça e paz, igreja. Quem gostou da peça? E a peça fala sobre o quê? As emoções. E olha, isso mesmo. E a gente vai conversar. Que legal. A gente vai conversar sobre as emoções da peça. Por isso a tia Flávia quer que vocês prestem atenção aqui, tá? Ok? Combinado? E aí a gente vai precisar, para prestar atenção, a gente não vai poder conversar com o coleguinha do lado. Beleza? Nós temos um combinado então, né? Lá em Filipenses, que é o nosso texto, a palavra não é só para as crianças, mas para toda a igreja. E o texto é Filipenses 4, no versículo 6 e 7, que diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Crianças, e a igreja como um todo? A carta de Filipenses foi escrita por um homem chamado Paulo. E Paulo, por muito tempo, Paulo perseguiu os cristãos. Ele perseguia os cristãos e matava os cristãos. E até que um dia Paulo teve um encontro com Jesus. Um encontro maravilhoso, em que Paulo deixou de perseguir os cristãos e começou a anunciar Jesus. Começou a falar de Jesus para outras pessoas. E aí as pessoas começaram a perseguir Paulo por conta disso. Até que um dia Paulo vai parar na prisão, na cadeia. E lá na prisão, Paulo tinha o hábito de escrever cartinhas para algumas cidades. Então, enquanto Paulo estava preso, Paulo escreveu essa carta de Filipenses para o povo de Filipos. Paulo estava preso. Estar preso é bom ou ruim? Ruim. Quando a gente está preso, a gente fica triste ou alegre? Triste. Mas se vocês ouviram que na carta, na frasezinha que a tia Flávia leu, Paulo está dizendo para os Filipos não andar ansioso. Cadê a ansiedade? Não ande ansioso por coisa alguma. A carta de Filipenses, escrita para Filipos, é uma das cartas mais alegres e mais encorajadoras do Novo Testamento. Então eu quero que vocês imaginem comigo, não só as crianças, mas vocês adultos, como que Paulo, preso, escreveu uma das cartas mais encorajadoras e mais alegres para o povo. Quem poderia dar a Paulo algo tão bom, que é a paz que excede todo entendimento? Somente Jesus. Paulo estava preso por amor a Jesus. E Paulo estava alegre por estar preso. E Paulo, alegre por estar preso, quis encorajar outros irmãos, dizendo: não andeis ansiosos. Quando Paulo fala não andeis ansiosos, é o que a peça vem de mostrar pra gente, crianças. Aqui com a tia, ó. Que as emoções não dominem o nosso coração. Nenhuma delas. Nem as emoções boas, nem as emoções ruins. Que o único que deve dominar o nosso coração e dominar a nossa mente é Jesus, é Cristo. E aí Paulo vem dizer, quando vocês estiverem ansiosos, orem, supliquem. Foi o que Renata fez aqui? Sim ou não? Renata pediu para o Senhor dominar as emoções, reinar sobre as emoções. Renata apresentou para Jesus em oração e súplicas o que ela estava sentindo. E aí, Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o coração e a mente. O que Paulo está dizendo que essa paz não quer dizer que a gente não vai ter problema em casa ou na escola. Quem tem problema na escola aqui? Problema na escola? Ninguém tem? Tem gente que tem. Quem tem problema em casa, às vezes, com a mamãe, papai, irmão? Algumas mãozinhas aí levantadas. Então essa paz não quer dizer que nós não vamos ter problemas em casa, ou na escola, ou no nosso trabalho, ou na nossa vida como um todo. Quer dizer que, apesar dos problemas, existe uma paz que guardará a nossa mente e o nosso coração. E a palavra guarda, lá no seu sentido original da palavra, quer dizer guardião, guardas, como se fossem soldados guardando alguma coisa. Eu acredito que é por isso que Paulo usa essa palavra, porque ele estava sendo guardado por soldados. E ele vem dizer que a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, Jesus, como sentinela, guardará a sua mente e o seu coração, te dando toda a paz que excede todo entendimento. Nós vimos aqui na peça que existia o que é isso daqui? Um painel de controles. E cada uma das emoções queria dominar, queria prevalecer aqui nas emoções. É diferente com a gente? Quem aqui já sentiu medo? Quem aqui já sentiu vergonha? Quem aqui já sentiu ansiedade? Quem aqui já sentiu tédio? Vou até olhar para uma criança aqui que vive falando que está entediada. Sabe o que isso demonstra? Crianças e adultos. Isso demonstra que você é humano. Isso não demonstra que a sua fragilidade, que você é um fracassado, que você não pode sentir nenhuma dessas emoções aqui. Isso demonstra que você é humano. Pega aí em você, belisca você aí. É carne? É carne que está aí? Glória a Deus que é carne, porque isso demonstra que você não é feito de aço, que você tem sentimentos e emoções. Na peça nós vimos também, crianças, aqui com a tia Flávia, ó. Nós vimos que as emoções foram criadas por quem? Deus. Todas as emoções foram criadas por Deus? Nós nascemos com 5 emoções. De cara, quando a gente nasce, nascemos com 5 emoções. Eu vou falar o nome delas aqui, elas vão fazer assim, ó. Nós nascemos com a alegria, com a tristeza, com o nojo, com a raiva. Cadê a raiva? Falei as 5? Faltou qual? O medo. Nós nascemos com essas 5 emoções. Calma que elas vão chegar ainda. Nós nascemos com essas 5 emoções de cara. Nós sentimos medo, nós sentimos alegria, nós sentimos raiva. E todas essas emoções foram criadas por Deus. E nós, muitas vezes, nós classificamos as emoções como ruins e boas. É ou não é? Só que não existem emoções ruins, porque todas elas foram criadas por Deus. Será que Deus poderia criar algo ruim? Não. Então, todas as emoções são boas. O que nós temos e que nós precisamos começar a renomear as emoções é com emoções saudáveis e emoções não saudáveis. Emoções confortáveis e emoções desconfortáveis. Um exercíciozinho rápido aí, das 5 emoções que eu falei para vocês. Quantas são confortáveis? 1.
somente a alegria. Olha só que engraçado. Somente a alegria é uma emoção confortável. Todas as outras são emoções desconfortáveis, mas são emoções boas, que foram criadas por Deus para um propósito. Nós vimos na peça que cada emoção, ela tem o seu lugar, ela tem o seu porquê de existir. Vocês sabiam que a palavra emoção, ela vem lá do latim e é emovere, que dá a ideia de movimento. Ou seja, as emoções foram criadas para que nós possamos nos movimentar. Então, as emoções nos dão movimento. Imaginem se nós não tivéssemos as emoções. Seríamos paradinhos, uma estátua. Então, as emoções nos dão movimento. E é por isso que elas todas são boas. O que acontece e o que a psicologia também tem falado agora, a gente falava muito sobre controlar as emoções. E hoje a gente não fala mais sobre esse controle. Fala sobre nós regularmos as nossas emoções. Então imagine aí um som do seu celular. Você coloca uma música. Lá você não consegue colocar baixinho e alto? Sim ou não, crianças? Os adultos também acompanham aí, tá? Nós conseguimos ali fazer o quê? Regular o som. Se eu quero ela mais alta, eu coloco ela mais alta. Se eu quero ela mais baixa, eu coloco ela mais baixa. Isso chama regular o som. E as emoções, eu falei para vocês que elas nos dão movimento. Elas são ótimos motores, mas são péssimas motoristas. E é por isso que as emoções precisam de um bom motorista. Precisam de alguém que vá guiá-las, que vá regular o som delas. Nem muito alto, nem muito baixo. Quem é essa pessoa? Jesus. Jesus é aquele que vai regular as nossas emoções. Colocar as nossas emoções na sintonia correta. No barulhinho da música correta. Nem alto, nem baixo. Nem só alegria, nem só tristeza. Nem só ansiedade, nem só tédio. Esse é o regular de Jesus nas nossas emoções. E aí eu coloquei aqui as emoções sem Jesus, como é que elas vão acontecer dentro de nós, e as emoções com Jesus. Todo mundo tem emoção? As crianças têm emoção? Os adultos também? Isso aí. As emoções sem Jesus é como se elas fossem prisões. Prisões invisíveis, que os nossos olhos humanos não vão conseguir ver. Mas o nosso coração, a nossa mente e o nosso corpo também vai sentir. Muitas vezes, quando nós estamos ansiosos, não é só o coração que acelera. É o ombro que dói, é a cabeça que dói, alguma parte do nosso corpo dói. E é por isso que as emoções, elas não são nossas inimigas. Elas são nossas amigas, porque elas sinalizam alguma coisa. Quando elas estão fora do controle, fora ali da regulação, elas estão nos sinalizando que alguma coisa não está legal. Vamos começar pela ansiedade. Cadê a ansiedade? Vocês viram a ansiedade chegando, gente? Uma doida aqui, né? Chegou aqui já destruindo tudo, jogando tudo em cima, acelerada. Quando nós estamos ansiosos, o nosso coração acelera. Quando nós estamos ansiosos, a nossa mão fica gelada. Então, a ansiedade gera em nós esses sentimentos que nós conseguimos identificar no nosso corpo.
Mas a ansiedade, ela também nos tira o sono, ela nos tira a vontade de estar com pessoas, ela nos tira a vontade de nos alegrar. A ansiedade, ela vem com um combo, nos tirando várias coisas. E a ansiedade, ela tem uma palavrinha aqui, que ela usou muito, é a palavrinha IC. IC. Quem aí tá com algum problema para resolver já fica, mas e se não dá certo? E se eu não conseguir? E se não sair da forma que eu desejo? E se não me aceitarem? Todos nós já falamos o IC. 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 E esse IC, ele acaba com a gente. Ele acaba conosco. E eu escrevi algo aqui que eu faço questão de ler. A ansiedade, ela nasce do desejo de controlar o que não depende de nós. Tentamos antecipar respostas, garantir resultados e, no processo, perdemos a paz. Ela é o excesso de futuro e o esgotamento do agora. Um coração ansioso não descansa. Ele tenta resolver o amanhã com as forças do hoje. Ela é o excesso do futuro. A ansiedade é eu pensar muito no amanhã, muito no daqui 5 anos, muito no daqui 10 anos. Só que além de eu pensar muito no amanhã e não conseguir resolver nada, porque nós não temos muitas vezes o controle de resolver o amanhã, ela está esgotando o aqui e o agora. Porque ela não nos deixa descansar no aqui e no agora. E lá no Salmo 19, eu não lembro o versículo, vai dizer que esse é o dia que o Senhor fez para nós. Então, se a minha ansiedade, ela está desregulada, se Jesus lá não está no controle para regular a minha ansiedade, eu não estou dando valor no aqui e no agora. E eu não estou vivendo o aqui e o agora. Eu não estou vivendo a simplicidade do aqui e do agora que o Senhor fez para nós. Então não é só pensar no futuro. Não é só sobre uma questão de não ter descanso. É sobre perder o aqui e o agora. O hoje, o dia que o Senhor fez para nós. Então a ansiedade, ela nos acelera. Aí nós temos a vergonha. A vergonha, ela nos esconde. Quem aqui já sentiu vergonha? Vergonha de dançar aqui, vergonha de ministrar, vergonha de cantar, vergonha de apresentar um trabalho. Muitas pessoas sentiram vergonha, eu já senti vergonha. Só que a vergonha, ela nos esconde. E assim, Deus e as suas formas, a vergonha, ela faz com que a gente olhe para nós e não veja aquilo que o Senhor vê. A vergonha do nosso passado, a vergonha de algo que nós fizemos lá atrás, a vergonha de algo que nós estamos fazendo. Essa vergonha aqui, sem Jesus, nós estamos falando de emoções sem Jesus, nos faz olhar para Deus e não ver o que Ele vê em nós. Nos faz olhar para Deus e achar que nós somos insuficientes, que nós não somos nada. E mais do que isso, a vergonha nos faz nos sentirmos intrusos do reino. Sabe quando a gente faz algo errado? Quando a gente faz algo que entristece o coração de Deus? E aí a gente não consegue, às vezes, nem orar, porque nós estamos com vergonha. Como que eu vou orar para esse Deus tão santo diante daquilo que eu fiz? Como que eu vou olhar para esse Deus e chamá-lo de pai, sendo que eu não me vejo como filho? E a gente se sente como um intruso do reino. E aí a gente não se sente pertencente. Nem na casa de Deus, Pai, no nosso quarto ali, na nossa intimidade.
e nem nos sentimos pertencentes na casa de Deus aqui na igreja. Porque a gente acha que a gente não é bom o suficiente para estar com Deus e nem para estar com os nossos irmãos em Cristo. Então a vergonha, ela nos esconde e nos afasta de Deus, dos nossos irmãos e do propósito de Deus na nossa vida. É o que a vergonha faz conosco. Aí nós temos a inveja. A inveja nos compara. Nós temos a mania de falar assim, ó, inveja santa. A inveja nos compara com o talento do irmão, nos compara com a intimidade do irmão. E nós falamos um ditado muito comum, que a grama do vizinho é mais verde. E quando nós entramos nesse lugar de comparação, crianças, quando a gente compara aquilo que o coleguinha tem de brinquedo, aquilo que o coleguinha tem de calçado, aquilo que o coleguinha tem de material escolar, nós nos tornamos pessoas ingratas. Nós nos tornamos pessoas que não se alegram mais por aquilo que nós recebemos do nosso Pai Celestial e por aquilo que nós recebemos do nosso Pai terreno. Porque a comparação, a inveja nos compara. E eu acho que o do outro é melhor. E isso gera insatisfação em nós. E eu coloquei aqui que a inveja, ela é o ladrão da alegria e da gratidão. Quando comparamos nossa jornada à dos outros, esquecemos que cada história tem um tempo e um propósito. A inveja é o ladrão silencioso da alegria. Ela nos distrai, tira o foco daquilo que Deus já fez e nos faz duvidar do seu cuidado. Ela é um ladrão silencioso. Não vai chegar igual a ansiedade chegou, não, fazendo barulho, derrubando tudo. A ansiedade chega assim, causando um caos aqui. Mas a inveja, ela chega silenciosamente no nosso ouvido. O que o outro tem, o que o outro faz, é melhor do que o que você tem. É mais importante do que o que você faz. Silenciosa. E aí aos poucos, aquilo que você viu com tanta alegria quando você conseguiu, já não faz mais sentido. Você nem se lembra do esforço que foi para conseguir, da sua alegria quando você teve. Porque a inveja, ela rouba a alegria, ela rouba o contentamento. E ela nos faz duvidar de Deus, do cuidado do Senhor, e a gente olha para Ele e fala assim, Senhor, o Senhor não está olhando para mim, não? Cadê o Senhor? O meu irmãozinho lá, Jesus, tem tudo. E eu ainda estou aqui, engatinhando. É isso que a inveja nos faz. E aí nós temos o tédio. Olha o tédio ali, gente. O tédio, ele nos paralisa. Ele nos faz perder o foco em Jesus. O tédio nos faz esquecer o porquê que nós começamos. Nós perdemos o propósito. Ontem na Doce teve uma pergunta que eu acho que só 2 pessoas conseguiram responder. A pergunta do quebra-gelo. Cadê? Foi feita pelo Raiva. O Lucas fez. Qual foi mais recente que você se encantou por algo ou por alguém? Eu acho que só 2 pessoas na Doce, 3, né? 3, responderam com os olhos brilhando. Os demais responderam, mas sem o brilho. Porque é isso que o tédio faz. Tudo vira automático. Eu vou seguindo o automático. E aí, eu não sei mais o porquê que eu estou fazendo. Eu não sei mais porquê que eu estou ministrando. Eu não sei mais porque eu estou servindo em algum ministério da igreja.
Porque o tédio nos paralisa e nos faz perder o sentido e o propósito. Muitas vezes nós viemos para a igreja, a Rebeca até lembrou ontem, que eu sempre falei isso, sem a expectativa santa. Hoje é domingo, 5 horas eu vou começar a me arrumar e eu vou para a igreja. Mas cadê aquela ansiedade regulada? Que entra, como que a ansiedade é boa? Ela é regulada. Nossa, eu vou para o culto porque o Senhor tem um encontro comigo, porque eu vou ouvir Jesus, porque eu vou sair de lá transformado, porque é bom estar no meio dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo. Mas acima de tudo, porque Jesus estará lá e Ele tem uma palavra para mim. Expectativa, ansiedade boa, santa. Mas o tédio nos faz vir assim, domingo, 5 horas, hora de me arrumar para ir pro culto. Nossa, hoje eu tô escalada, tenho que chegar às 5h20. Vou ter que me arrumar mais cedo. Tédio. Sem propósito. Perdeu o sentido. Perdeu o valor. Faz uma cara de tédio aí. A gente só não faz a cara, gente. Mas no coração a gente está sentindo, muitas vezes isso. Então o tédio nos paralisa. Essas são as emoções sem Jesus estar regulando elas. Sem Jesus estar no controle. Sem Jesus ser o motorista. Agora, quando Jesus entra na nossa vida, assim como Renata pediu, porque Jesus ele não vai sair arrombando. Ele vai querer que a gente fale para ele. Vai querer que a gente peça. Filipenses disse isso. Em oração e súplicas. Eu preciso falar para o Senhor. Eu preciso falar, Deus, regula as minhas emoções. Hoje eu falei para Deus o dia inteiro, regula a minha ansiedade, regula a minha ansiedade. Regula a minha ansiedade, Senhor. Não deixa ela sair, não, do controle. Porque a gente vai ter que fazer isso, às vezes, todos os dias. E tá tudo bem. Tá tudo bem eu pedir para o Senhor regular as minhas emoções todos os dias. Porque eu sou ser humano, você é ser humano. O que não tá tudo bem é a gente deixar elas tomarem conta. E simplesmente ir com elas ali, fora do controle. Isso não. Mas nem que seja de manhã, à tarde e à noite. Senhor, regula as minhas emoções. Regula a minha alegria. Regula a minha tristeza. Regula a minha ansiedade. Regula o meu tédio. Regula, Senhor. Porque o Senhor é o dono das minhas emoções. E aí nós ouvimos aqui na peça uma palavrinha chamada... Renata falou, Jesus redime as minhas emoções. O que significa redimir as emoções? Será que quando nós falamos assim, Jesus vem aqui e regula e redime as minhas emoções, Jesus vai vir, igual Jesus veio aqui na peça, e vai arrancar as emoções, vai destruir as emoções? Foi isso que ele fez aqui? Não, e não é isso que ele faz conosco. Jesus, ele não vai destruir as nossas emoções, porque ele as criou. Mas Jesus vai redimir, e redimir significa curar, transformar, dar sentido, dar propósito. Nós ouvimos aqui na peça que o Senhor deu sentido, deu propósito para cada emoção. Então o Senhor nunca vai chegar em nós e vai destruir. Pronto, não vai mais ter tristeza. Não vai mais ter ansiedade. Ele vai curar, ele vai transformar e vai dar um propósito para essa ansiedade, para essa tristeza. Isso é redimir. E é isso que o Senhor faz todas as vezes que nós entregamos para Ele o controle das nossas emoções. E aí nós temos a ansiedade. Quando Jesus chega perto da ansiedade, quando Jesus regula a ansiedade, ela se rende à paz. Porque Jesus, ele é o príncipe da paz. O coração dela não vai ficar tão acelerado.
E ela vai trocar o IC, e o IC, e o IC, por seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Quando Jesus entra em nossas emoções, na ansiedade, Ele nos mostra que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E aí eu vou pedir para Jesus, só para simbolismo mesmo. Trouxe uma bolsinha aqui. O que simboliza o tempo? Se a ansiedade é o excesso do futuro, o que simboliza o tempo? Um relógio. A gente fica olhando as horas, a gente fica ansioso pelo amanhã, ou ansioso pelo daqui 5 anos, ou ansioso por algum momento extraordinário, o nascimento de um bebê, né, Paulinho? Então nós ficamos contando as horas no relógio. E aí quando Jesus, Ele entrega para a ansiedade o relógio em forma de simbolismo, Jesus está falando assim: olha, ansiedade, o tempo é meu. É no meu tempo. É quando eu sei que é melhor para você. Então não queira apressar as coisas. Não queira viver coisas que não são do seu tempo. Porque eu tenho o tempo kairos. O tempo determinado para todas as coisas. E nós entregamos para Ele, nós recebemos descanso. E aí nós não vamos ter mais noites mal dormidas. Nós vamos descansar, sabendo que o Senhor do tempo sabe de todas as coisas. E tem um tempo determinado para todas as coisas. E aí quando Jesus entra nas emoções da vergonha, quando Jesus entra na vergonha, Ele dá lugar à identidade e à aceitação. Aquela voz que dizia que nós não somos suficientes, ela é silenciada pela voz que diz: você é meu filho, minha filha amada. O medo, sabe quando eu olho para o apóstolo Paulo e vejo o apóstolo Paulo falando dessa paz que excede todo entendimento? Eu vejo o apóstolo Paulo fazendo as pazes com o passado dele. Porque se tem uma pessoa que poderia olhar para trás e falar assim: eu sou digno de falar do seu nome, é ele. Por tudo que ele fez naquela época com Cristo ali. Ele matou. Ele perseguiu. Mas a gente não vê o apóstolo Paulo remoendo o passado. A gente não vê o apóstolo Paulo falando: Deus, eu não posso falar do seu amor porque eu persegui. Então ele fez as pazes com o passado dele. Ele disse: é daqui para frente. Porque as coisas... O quê? As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Pazes com o passado. Nós precisamos fazer as pazes com o nosso passado. Seja o passado que foi daqui 1 hora atrás. Talvez 1 hora atrás você fez algo que você veio para a igreja e falou assim: não sou digno de entrar lá. Então faça as pazes com o seu passado. Aceite a identidade de Cristo Jesus. Olhe para você e fale: eu sou filho, eu sou amada. O Senhor me ama, o Senhor me chamou. E aí nós precisamos olhar, fazer esse exercício olhando para a cruz. Porque a cruz, ela representa a graça de Deus. Se eu olho para a cruz e vejo a graça, que ela representa a graça de Deus, a vergonha já não faz mais sentido. Porque Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos chamá-lo de Pai, para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele. Então nós não podemos simplesmente ignorar o sacrifício de Jesus na cruz e deixar o nosso passado, a nossa vergonha, não nos chamar de filhos e filhos amados. E é por isso que o objeto simbólico que Jesus vai entregar para a vergonha é um espelho. Para que quando a vergonha olhar no espelho, ela veja o que Deus vê.
filho, filha amada, que foi redimida, que o Senhor Jesus morreu numa cruz por amor a mim e a vocês. E agora, quando Jesus entra na emoção da inveja, ela é substituída por contentamento e gratidão. Ela deixa de comparar e ela começa a ver Deus nos detalhes pequenos da vida. Ela começa a ver Deus em coisas tão pequenas, vendo o cuidado do Senhor. Coisas muitas vezes que não tem nada a ver. Esses dias eu morava numa casa e ela foi arrombada. E os ladrões, quando entraram, eles colocaram, tinha uma plantinha lá que dava uma florzinha, mas ela estava em processo de crescimento ainda. E ela não tinha dado nenhuma flor, e eles caíram em cima dela, ela ficou esmagada. E aí a minha mãe foi lá em casa e pegou aquela planta e plantou ela no outro lado, lá de fora. E eu mudei dessa casa. E quando eu mudei, que eu olhei para aquela planta, ela tinha umas 3 flores. E eu me lembrei que ela foi massacrada por aqueles ladrões. E eu passei dias e meses com medo de dormir sozinha. Mas eu pedi ao Senhor, se o Senhor me trouxe para cá, o Senhor me sustenta aqui, sem medo. Porque eu preciso descansar, que eu tenho que trabalhar no outro dia, não dá para trabalhar com sono. E o Senhor, Ele foi tirando o medo do meu coração, gradativamente, até que um dia eu não tive mais medo. E eu olhei para aquela planta e era como se Deus me mostrasse: essa é a forma que eu cuido de você. Ela estava lá esmagada por alguém, mas hoje ela floresce. Então, quando a gente para de comparar as nossas bênçãos com as bênçãos do irmão, porque o irmão tem isso, porque o irmão tem aquilo, porque o irmão tem esse dom e eu não tenho, a gente se contenta até com uma planta que não faz diferença nenhuma na vida. Contempla aquela planta, se alegra por aquela planta. Então, quando Jesus entra na nossa emoção da inveja, Ele nos mostra o cuidado dEle em coisas pequenas. Coisas pequenas. Ele alinha a nossa visão. Jesus. Ele troca as lentes da ingratidão por lentes de gratidão, por lentes de contentamento. Se contente, se alegre, porque o Senhor tem cuidado de vós. E por fim, o tédio. Quando o Senhor entra no tédio, é transformado em propósito. E eu estava falando das pequenas coisas. E as pequenas coisas começam a fazer sentido. As pequenas coisas começam a nos encher de alegria. Porque no ordinário, no comum do nosso dia a dia, a gente começa a ver Deus nele. Muitas vezes, crianças, vocês levantam com muita preguiça para ir para a escola. Muitas vezes, nós adultos levantamos com preguiça para trabalhar. E aí nós precisamos achar propósito. Mas não é o propósito do final do mês recebermos. Não que esse não seja bom, mas é além disso. É o propósito de viver uma vida plena em Jesus. Saber que o Senhor, Ele habita em nosso coração e saber que o Senhor teve um propósito para nos criar. E não simplesmente, eu sempre falo lá no fórum, não simplesmente o propósito de nascer, crescer, fazer uma faculdade, ter uma casa, casar, ter filhos, morrer. Não é isso, não é sobre isso. Esse propósito aqui que Deus, que Jesus dá ao tédio, é um propósito de vida, é um propósito de missão, é um propósito pelo qual você e eu fomos chamados para estar aqui. E nós precisamos detectar quando a nossa vida passa a não ter mais sentido. Quando estar aqui na igreja, eu estou apenas porque se eu não for, o pastor vai me mandar uma mensagem, o meu líder vai me mandar uma mensagem. O propósito de estar na Doce não é para simplesmente ir à Doce, mas é porque através da palavra ministrada na Doce, nós seremos ministrados.
nós seremos transformados, nós seremos curados. O propósito de nós sairmos de casa para ouvir o Senhor é contemplar, é adorar, é louvá-lo, mas é também sermos transformados pela palavra. E se eu não venho com esse propósito, se eu não sinto a necessidade de ser transformada pela palavra de Deus ministrada aqui, ou ministrada numa doce, será que o meu coração está ardendo por Jesus? Será que o meu coração ainda está em propósito desse amor por Jesus? Ou será que eu acredito que está tudo certo? Porque muitas vezes o tempo vai passando e a gente vai acreditando que por estar na igreja há muito tempo, não precisa nada ser mudado. Mas não é isso que o Senhor nos mostra. E aí o objeto simbólico, Jesus. E o último, né? É a luz de Cristo. A luz de Cristo brilhar no nosso coração todos os dias. Para que a gente veja no comum, do arrumar uma cama, do abrir e-mails, do trabalhar, do andar de bicicleta, do ajudar o filho a fazer uma tarefa de casa, ter propósito, ter significado. Porque para o Senhor, tudo tem significado. Amém? Já estou encerrando, como diz o pastor Solânio, né? Para parecer que já está chegando, não. É impossível nós termos equilíbrio emocional que nós tanto buscamos, principalmente nós adultos, que nós estamos vivendo numa era de uma vida corrida, de uma vida acelerada, e nós buscamos por equilíbrio emocional. Mas é impossível buscar esse equilíbrio emocional se nós não entregarmos, se nós não colocarmos diante do Senhor as nossas emoções. Se nós não formos de fato redimidos, é impossível. E aí eu trouxe aqui alguns caminhos que a gente às vezes precisa percorrer para que as nossas emoções fiquem em equilíbrio. E a primeira é reconhecer o que sente. A gente tem a mania de negar o que sentimos, porque às vezes é vergonhoso, porque como que eu vou falar que eu tenho inveja? Como que eu vou falar que eu tenho vergonha? Como que eu vou falar que eu estou ansiosa para ministrar no culto? A gente tem vergonha. E os homens mais ainda do que as mulheres, vergonha de assumir o que sentem. Então, a primeira coisa, a gente precisa reconhecer, nomear. Sabe a parábola da dracma perdida, que a mulher sai acendendo as lamparinas e tirando todas as coisas dos lugares? É assim que a gente tem que fazer no nosso coração. Acender todas as luzes de todos os cômodos, para reconhecermos o que nós sentimos. Depois, entregar as nossas emoções a Ele. A oração é o ato de colocar cada emoção aos pés da cruz. Por terceiro, renovar a nossa mente pela palavra. A palavra que transforma, a palavra que modifica. Porque as nossas emoções, elas mudam. Viu que Renata sentiu várias coisas ao mesmo tempo. Mas a palavra do Senhor, ela permanece. E por último, é caminhar com os nossos irmãos na fé. Muitas vezes, quando as nossas emoções estão sem essa regulação, nós nos isolamos. Nós queremos ficar sozinhos. Nós não queremos ver e falar com ninguém. Mas o Senhor coloca pessoas na nossa vida para que segurem na nossa mão e caminhem com a gente. Então, que nós possamos compreender e aceitar essa ajuda que o Senhor coloca em nossa mente, para que de fato as nossas emoções estejam reguladas, estejam sob o domínio do Senhor. Amém, igreja? Vou convidar aqui o louvor para vir e vou pedir para que vocês levantem, fechem os olhinhos. Nós vamos orar. Nós vamos fazer, crianças,
Nós vamos fazer como Renata fez. Nós vamos entregar as nossas emoções a Jesus. Vocês falaram aqui para mim no começo que vocês têm emoções: medo, inveja, raiva, alegria, ansiedade, tédio. Agora é a hora de vocês conversarem com Jesus como Renata fez e entregar para elas as emoções. Vamos fechar os olhinhos? Feche os olhos e pergunte a si mesmo: quem está no comando da sua central de emoções? É o medo? A ansiedade? A inveja? A vergonha? A tristeza? Quem está aí dominando você no seu dia a dia? Talvez não agora, mas lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na escola. Quem tem dominado as suas emoções? Quem tem pego o controle e colocado no volume máximo ou no volume mínimo? Nomeie o que você anda sentindo. Medo? O medo tem te paralisado? O medo tem te impedido de viver aquilo que o Senhor tem para você? Seja aqui na igreja, seja na sua vida profissional, seja na sua vida familiar. A vergonha? Você não consegue mais se ver como filho de Deus? Você se vê como um intruso no reino? Alguém distante? Alguém que não se reconhece mais quando olha no espelho? Porque as suas emoções tomaram conta de você e hoje você se vê como alguém insuficiente. A ansiedade tem feito você não dormir direito, ficar com raiva, porque às vezes a ansiedade nos deixa irritado e a gente desconta nas pessoas mais próximas, nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos cônjuges. As emoções, quando elas estão fora do controle, fora dessa regulação, elas não atrapalham apenas você. Elas atrapalham quem está do seu lado. Elas atrapalham as pessoas que se importam com você. O que tem te paralisado? É a inveja que te faz comparar com o dom, com o talento, com a profissão, com o casamento, com os filhos do outro? Qual é a emoção? É a alegria? Às vezes a alegria está lá no volume máximo, porque você não quer sentir a dor da perda, porque você não quer sentir a dor do luto, porque você não quer sentir as coisas desconfortáveis, as emoções desconfortáveis. Aí você liga a alegria lá no volume máximo. Alegre. Se eu estou alegre, está tudo certo. Se ela também estiver com o volume alto, não está tudo certo. A raiva, tédio. Sua vida está com um propósito? Você vem para a igreja com o propósito de adorá-lo, de ser transformado, de ser redimido, de ser curado? Ou você vem simplesmente porque é legal estar aqui, porque é bom estar aqui? Você serve ao Senhor em qualquer que for os ministérios, porque você entendeu que o Senhor te chamou, porque há uma chama ardente em você de anunciar as boas novas? Ou você está porque você está no piloto automático, se acostumou a estar ali, se acostumou a servir? Coração cheio de amor,
finalzinho, nós queremos te agradecer mais uma vez, ó Deus. Te agradecer pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz, morreu por nós, nos deu livre acesso a ter um relacionamento contigo, a ter intimidade com o Senhor, ó Deus. Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas emoções, para que elas sirvam o propósito pela qual o Senhor as criou, Deus. Regule as nossas emoções, ó Pai. Em nome de Jesus, coloque-as em seu devido lugar, Pai, no nosso dia, no nosso cotidiano, no nosso ordinário, Senhor Jesus. Que possamos, ó Deus, contemplar, ó Deus, Pai, o ordinário do nosso dia e olhar e dizer: o Senhor tem cuidado de mim. Pai, que possamos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Que possamos confiar, como nós cantamos nessa canção, ó Deus, que nós confiamos no seu tempo, que nós confiamos no seu domínio, que nós confiamos na sua vontade, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, ó Pai, a não esconder as nossas emoções, mas a nomeá-las e entregá-las ao Senhor, a colocá-las no seu altar, ó Deus. Nos ensina a entender, Pai, que todas elas foram criadas pelo Senhor e nenhuma delas são más, mas são não saudáveis e saudáveis, não confortáveis e confortáveis. Nos ensina a entender isso, Deus. Porque quando nós entendemos, ó Pai, que todas elas pertencem ao Senhor, ó Deus, nós não vamos, ó Pai, nos culpar por nos sentirmos ansiosos. Nós não vamos nos culpar por sentir vergonha ou sentir medo, mas pelo contrário, nós vamos entregá-las ao Senhor e dizer: regula da sua forma, regula da sua maneira, coloca elas a teu serviço, coloca elas ao teu propósito, Deus. Oh Espírito Santo, nos leve a este lugar, ó Pai, não de fuga de quem somos, não de fuga de quem somos, mas esse lugar em que reconhecemos quem o Senhor é em nossas vidas e o poder que o Senhor tem em nossas vidas, que o Senhor não é apenas o Deus extraordinário que cura enfermos, que salva vidas, mas o Senhor é o Deus que cura as nossas emoções, o Senhor é o Deus que sara as nossas emoções também, o Senhor é o médico dos médicos, ó Deus. E isso quer dizer que o Senhor não tem uma especialidade apenas, mas que o Senhor é aquele médico que entende sobre todas as coisas, ó Deus. O Senhor entende sobre o nosso corpo físico, o Senhor entende sobre a nossa alma e o Senhor entende sobre as nossas emoções também, ó Deus. E elas pertencem ao Senhor, ó Pai. Elas estão sob o seu domínio, ó Deus. Por isso nós entregamos elas ao Senhor, ó Pai, e te convidamos, seja o nosso regulador, ó Deus. Nos ensine todos os dias, ó Pai, a entregá-las ao Senhor, ó Deus. Todos os dias a entregá-las ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor as regule e as coloque no seu devido lugar, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por estar em nós, cuidar de nós em tudo, ó Deus. Em tudo, ó Pai. O Senhor cuida dos detalhes pequenos, dos detalhes grandes, porque o Senhor é o nosso Pai, ó Deus. O nosso Abba Pai, o nosso Paizinho. E o Senhor se importa conosco, ó Pai. Obrigada, Deus. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.